Muito bem, meus amigos, todos muito bem-vindos. 15 de maio, nós vamos começar em seguida o estudo interessante de certos aspectos do animismo e da mediunidade esta noite. Queria sugerir para que todos possam lembrar da água, para que tenham um recipiente perto de si, a quantidade que desejarem, para que a espiritualidade fluidifique essa água para o proveito não só de qualquer um de nós, mas também dos nossos familiares. Eu vou então solicitar a Luciana para que ela cante uma música para nós, depois eu faço a prece e vamos para o estudo da noite. Luciana, boa noite, muito obrigado. Por favor, agora é tudo contigo. Um jeito simples de amar, tratar a dor sem ver a criatura, e uma límpida candura em seu olhar. Um ar de graça angelical, enfermeira por aptidão, preocupada em ajudar a cada irmão. Ainda hoje o seu amor nos transforma em experiência viva, no momento em que amparamos outro alguém. Joia rara e de valor, são os exemplos que nos deixou em vida, como se doar ao outro, sem olhar a quem. Irmã Sheila, és um bálsamo de amor e luz. Tua luminosidade é única e traz a cura em nome de Jesus. Irmã Sheila, és um bálsamo de amor e luz. Tua luminosidade é única e traz a cura em nome de Jesus. Irmã Sheila, és um bálsamo de amor e luz. Tua luminosidade é única e traz a cura em nome de Jesus. Que assim seja. Muito obrigado, Luciana. Bela homenagem à irmã Sheila, neste mês que se celebra, não é, o Dia da Enfermagem, das enfermeiras, dos atendentes, dos auxiliares. Então, nós vamos, queridos amigos, chegando todos juntos para darmos início ao nosso estudo da noite, agradecendo a Deus a oportunidade de nos termos encontrado nesta vida e de um tempo para cá estarmos podendo nos reunir como espíritas, buscando o aprofundamento do nosso estudo simples a respeito deste tema que é a mediunidade. A nossa gratidão é imensa, tantos e tantos espíritos ligados mais diretamente a cada um de nós, mas também a tudo aquilo das atividades mediúnicas que concorrem para o esclarecimento das pessoas, da humanidade, tanto quanto ao socorro dos sofredores. Que o nosso estudo seja simples, mas muito proveitoso, e que nós, enquanto estamos trabalhando a temática da noite, estejamos sempre vibrando pelo bem dos demais e doando os nossos fluidos
que possam ser úteis nas mãos de todos esses espíritos, como Eurípides, como Bezerra, como Dona Ivone, como Sheila, como Meimei, e tantos outros, muitos, que têm estado, como Florence Nightingale, nos ajudando nos labores mediúnicos já há muito tempo. Muito obrigado, Senhor Jesus, obrigado aos espíritos amigos, amigos de todos, e nós vamos então dando início ao estudo desta noite. Sejam todos bem-vindos e que possamos aproveitá-lo da melhor maneira. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos, e que assim seja. Muito bem, gente. Nós estamos vendo a apostila, ela ainda é a mesma, e, de certo modo, quando nós estudamos um pouquinho sobre transcomunicação instrumental, na semana passada, né? Lembro que eu enviei umas imagens curiosas. Daquele modo, nós estávamos encerrando o tema como que número 7. Então, hoje, nós vamos ver o tema número 8, ainda do módulo número 2 da apostila, começando na página 145. Manifestações mediúnicas incomuns de efeitos inteligentes. Então, há um pequeno preâmbulo, nós vamos fazer a leitura e depois vamos ingressar nos itens curiosos, aliás, que fazem parte do nosso aprendizado. Então, vejamos, amigos. No estudo anterior, vimos que a mente, por meio de processos ideoplásticos, encontra-se na base de todos os fenômenos mediúnicos. Lembrando que a vida mental, não é? Tem a ver com encarnados e desencarnados, e que a mediunidade, através do perispírito das pessoas dos dois lados da vida, se entrelaçam e permitem que as mentes se identificadas umas com as outras, elas estabeleçam atividades que são chamadas ou anímicas, mas agora mais propriamente envolvendo desencarnados, atividades mediúnicas. Seguindo, na mediunidade de efeitos intelectuais, contudo, a ideoplastia é muito mais atuante, caracterizando a forma como o médium pode captar e interpretar pensamentos, ideias e sentimentos do espírito comunicante, e de como este, por sua vez, pode transmitir ao medianeiro o que lhe ocorre no mundo íntimo, a nível mental. Para que o processo de comunicação ocorra, médium e espírito utilizam os fluidos, energias, provenientes de ambos os planos de vida, sobretudo a energia mental. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem medo ou receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoras. Por que sem se confundirem? Porque cada
pensamento tem uma determinada frequência de oscilação, frequência vibratória, em hertz, tanto quanto o devido comprimento de onda, como as radiações eletromagnéticas de um modo geral. E como as frequências variam enormemente numa gama de possibilidades, o que acontece? Por mais que as tonalidades psíquicas se assemelhem, ainda assim a condição vibratória ela é praticamente única. Da mesma forma como já se comentou outras vezes, quando nós temos aquele dispositivo como uma chave eletrônica para a abertura das portas dos automóveis, quando nós clicamos para a abertura do nosso, apenas a nossa porta responde. Nós podemos ter milhares de carros nas redondezas, mas nenhuma outra vai se abrir. Por quê? Porque há um leque muito grande de frequências vibratórias e cada uma é como uma individualidade. Por isso que o dispositivo esse, uma invenção humana, deu certo. E ninguém mais usa uma chave mecânica para abrir o seu automóvel. Nós também podemos fazer agora uma pequena divagação, lembrando que num mundo qualquer, e na Terra não é diferente, estando no lar, na comunidade, na cidade, na aldeia, no campo, existe o quê? Um mar, um oceano de vibrações. De tal maneira que, se eu olho todo, eu tenho inúmeras ondas diferentes, mas cada uma com as suas características. E essas características, elas são muito pessoais e dependem sempre da fonte emissora. E do outro lado, as fontes ou estruturas receptoras, as antenas psíquicas, estarão conseguindo perceber determinadas frequências, mas não outras, dependendo da história de cada espírito, das experiências humanas de cada um e das faixas vibratórias que cada um alcança na encarnação atual, tendo em vista o organismo psíquico mental de que é portador. Uns percebem certas coisas e outros não. Por isso, umas portas se abrem, em geral uma só, do proprietário, enquanto que as outras ficam como estavam. Então, é uma comparação válida nessa altura. Tá bem? Muito bem. De novo, sendo os fluidos do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há neles ondas e raios de pensamentos, que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoras. Há mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Grifo no original. Como sendo marcas das impressões das ondas e padrões mentais no âmbito do perispírito, que, por sua vez, é do proprietário que se identifica com aquelas ondas. Seguindo, dentre as manifestações mediúnicas incomuns de efeitos intelectuais
ou inteligentes. Merecem destaque as que envolvem sensibilidade artística e capacidade de falar e escrever em línguas estrangeiras. Então, existe a xenoglossia, que é o falar em idiomas diferentes, línguas vivas, línguas mortas, tanto quanto a xenografia. Não existe a psicografia, a xenografia é a escrita num idioma que não é do domínio usual do médium. E chama muito a atenção, porque é mesmo uma questão inusitada, não é? Você ter, de repente, uma pessoa acostumada à língua portuguesa, eventualmente ao espanhol e ao inglês, e daqui a pouco está falando e escrevendo uma coisa ou outra, ou as duas, em grego, ou em latim, em árabe ou em russo. Todos nós teremos despertando em nós toda uma curiosidade. O que está escrito aqui? Que língua é esta? De onde vem essa mensagem? Quem é esse espírito? Por que ele se manifesta desse modo? Tudo tem um sentido, tudo é bom. Aliás, nesse campo, tudo é muito instrutivo. No capítulo da xenografia, da xenoglossia. Então, vamos ver, queridos, manifestações mediúnicas artísticas. Vocês vão lembrar, não é, que uma outra pessoa aqui no grupo, não é? Por exemplo, a Márcia, muitas vezes durante as reuniões, quando nós dedicávamos ao treinamento mediúnico, em geral de vidência, psicografia, ela muito afeiçoada ao desenho e à pintura, ela desenhou para nós, não é? A cores, na maioria das vezes, várias figuras muito bonitas que foram sendo, aliás, divulgadas por ela, tanto no grupo aqui do Zoom, como no Telegram, que é o nosso ambiente lá para a postagem das mensagens produzidas tanto pela escrita como a nível das pinturas ou desenhos. Então, afora isto, nós temos exemplos muito interessantes, marcantes, né? Relacionados a isto. Então, existem poucos médiuns ligados à pintura mediúnica, poucos médiuns ligados às artes, à música, às composições, médiuns ligados já com uma frequência maior à literatura. E uma curiosidade, muitos dos poetas e dos que também escreveram em prosa durante suas vidas, uns estão encarnados, outros já se foram, seja na língua portuguesa, sejam os poetas lusófonos em Portugal, sejam aqueles aqui mesmo no Brasil, muitos deles eram médiuns, às vezes até sem terem ideia disso. Iam escrevendo, compondo, por inspiração de espíritos afeitos a essa expressão artística, não é? De tal maneira que muitos deles se surpreendiam com os resultados, estranhando o que acabavam de concluir, não é? Às vezes sem entenderem bem do processo ao qual eles fizeram parte. E, na maioria das vezes, se não em todos os casos, eram médiuns inspirados ou eram médiuns de
psicografia. Uma psicografia mais como que intuitiva, semimecânica ou mesmo mecânica. Então, nós não podemos esquecer que mediunidade não é uma coisa estranha. Claro que em alguns fenômenos mediúnicos, as expressões nos causam muito impacto, né? Pela sua natureza. Mas a mediunidade é uma coisa própria da condição no planeta Terra, em que nós temos dois grandes contextos da vida humana, o mundo espiritual e o mundo físico. E como nós somos uma grande família, única família, nós somos entrelaçados. E a mediunidade é a ferramenta de ligação. Estamos encarnados, mas toda hora o pensamento está do outro lado. Dormimos e estamos inteiros do outro lado. Tanto quanto os desencarnados participam do nosso dia a dia, em níveis diferentes, para questões humanas diferentes, mais banais ou mais sérias. Porque temos espíritos de todo tipo de condição e natureza. Temos médiuns ou pessoas encarnadas com todo tipo de características. E aí nós temos, em consequência, todo tipo de resultado, dependendo de quem se comunica através de quem. E aí o resultado pode ser algo de muito proveito para a humanidade e pode ser algo muito trivial e que talvez some muito pouco para os protagonistas. Por quê? Porque há um leque imenso de possibilidades. É um leque amplo e o resultado vai depender disso. O que nos interessa? Nos interessa, para espíritos necessitados, o acolhimento, o tratamento, o resgate, a ajuda. E para aqueles que se adiantaram no caminho da evolução, o esclarecimento e a luz espiritual que eles possuem, para que essa luz nos ajude aqui onde nós vivemos, para que nós aprendamos o que é necessário e com o aprendizado nós saibamos fazer a evolução que nos importa tanto realizar. Então vamos lá. Manifestações mediúnicas artísticas. Pela arte, é possível captar a realidade de forma intuitiva e sensível, vez que, valendo-se do sentimento, o artista consegue exprimir em suas obras a percepção do belo e da estética. Nessas condições, o artista se revela como uma pessoa que tem habilidade para racionalizar o sentimento, a fim de que este possa ser contemplado e entendido por outras pessoas. Então, aqui ele se refere aos artistas de um modo geral, encarnados e desencarnados. O entendimento das produções artísticas não deve ser limitado aos preceitos da técnica e da habilidade. Envolve, sobretudo, o senso de estética e de beleza, que, por sua vez, está relacionado às conquistas morais do artista. Às vezes, nós olhamos um resultado de uma poesia, de uma pintura, de um texto literário e não temos a menor dúvida da qualidade daqueles envolvidos naquele conteúdo. Outras vezes ficamos em dúvida,
outras vezes temos ideia de que até aquilo que supostamente seria uma produção artística é algo muito incipiente, limitado, válido, e pode ser até, no limite, menos razoável, algo que indica um senso moral muito baixo do seu autor. Seguindo, envolve, sobretudo, o senso de estética e de beleza. Para Kardec, as obras artísticas sempre revelam o grau do senso moral do autor. As que expressam fealdade é sinônimo de feiura, grosseria e rudeza nos traços são indicativas do baixo senso moral do autor. A palavra rabisco, nós podemos rabiscar coisas lindas, mas podemos esboçar algo a nível de rabiscos que traduzem algo que de artístico mesmo tem muito pouco. Não é? Vamos adiante, então. A fealdade aqui considerada não está relacionada, vejam que interessante, aos aspectos plásticos, nem às imperfeições da forma física. Porque o belo também pode estar em aspectos da produção artística em que a forma física apresentada, ela pode carregar muitas imperfeições, mas ainda assim denota uma experiência do artista. A sua boa vontade, o seu esforço, não necessariamente uma beleza no resultado. Há pessoas que, mesmo apresentando certa fealdade na modelagem fisionômica, são consideradas belas em razão das qualidades do seu espírito, que oblitera e sobrepõe a estética corporal. Seguindo, desde muito tempo, vejam que bonito, se tem dito que o semblante é o espelho da alma, sobretudo o olhar. Esta verdade que se tornou axioma explica o fato vulgar de desaparecerem certas fealdades sob o reflexo das qualidades morais do espírito e o de, com muita frequência, se preferir uma pessoa feia, dotada de eminentes qualidades, a outra que apenas possui a beleza plástica. É que semelhante fealdade consiste unicamente em irregularidades de forma, sem, contudo, excluir a finura dos traços necessária à expressão dos sentimentos delicados. Do que procede, pode-se concluir que a beleza real consiste na forma que se apresenta mais afastada da animalidade e que melhor reflete a superioridade intelectual e moral do espírito, que é o ser principal. Influindo o moral sobre o físico, que ele apropria as suas necessidades físicas e morais, segue-se, primeiro, que o tipo de beleza consiste na forma mais apropriada à expressão das mais altas qualidades morais e intelectuais. Segundo e último, que à medida que o homem se elevar moralmente, seu envoltório irá se aproximando do ideal da beleza, que é a beleza angélica. Os artistas são médiuns,
ainda que disso não se dê conta, que apresentam características peculiares da personalidade em razão de sua aguçada sensibilidade. Tais características os tornam diferentes das pessoas comuns, sendo não raro equivocadamente vistos como pessoas exóticas, diferentes, até de difícil convívio, situação que Emmanuel esclarece com lucidez. Vejam, Emmanuel, hein? O artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual do que propriamente no plano terrestre. Seu psiquismo é sempre resultante do seu mundo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas, ou das visões sublimes que conseguiu apreender nos círculos de vida espiritual antes da sua reencarnação no mundo. Seus sentimentos e percepções transcendem aos do homem comum pela sua riqueza de experiências no pretérito, situação essa que, por vezes, dá motivos à falsa apreciação da ciência humana, que lhe classifica os transportes como neurose ou anormalidade nos seus erros de interpretação. Todos vocês têm ideia de que vários artistas tinham personalidades curiosas, como Mozart, por exemplo, que era tido, às vezes, como alguém neurótico. Leonardo da Vinci, por exemplo, ele vivia num mundo à parte. A Terra não era o seu mundo. Ele vinha para trazer o belo de esferas superiores, a benefício de uma iluminação pela arte da nossa humanidade. Não só eles dois, muitos dos grandes músicos, dos grandes pintores, não é? Dos grandes compositores, eram exemplos. Beethoven, por exemplo, numa certa altura, completamente fora da realidade. Ele compõe a Nona Sinfonia surdo, completamente surdo. De onde ele tira isso? Do seu mundo íntimo, de tudo que esse espírito havia conquistado, mas, claro, como Leonardo, como Mozart, do mundo espiritual onde ele tinha acesso. Eles tinham acesso. Por isso, como eram conteúdos extraordinários de planos diferentes de vida, comparando com os nossos, que os resultados eram muito apreciados, e o são até hoje e o serão eternamente. Então, para muitos deles, não há a menor dúvida de que ou eles trabalhavam com um animismo maravilhoso, ou com a sua condição mediúnica extraordinária. E nós somos os beneficiários desses espíritos artistas, como Emmanuel lembrou. Muito bem, seguindo adiante. É que, em vista da sua posição psíquica especial, o artista nunca cede às exigências do convencionalismo do planeta. Vamos dizer de um jeito assim um tanto humano, eles foram e são um tanto rebeldes, mas de uma rebeldia maravilhosa, própria de aqueles que vieram para somar ao nosso mundo, mas que não são daqui. São estrangeiros e se adaptaram da melhor maneira que puderam para viverem aqui entre nós,
e nos deixarem um legado tão precioso, definitivo para as artes, que é um dos ramos do conhecimento. Pois bem, o artista nunca cede às exigências do convencionalismo do planeta, mantendo-se acima dos preconceitos contemporâneos, salientando-se que, muitas vezes, na demasia de inconsideração pela disciplina, apesar de suas qualidades superiores, pode entregar-se aos excessos nocivos à liberdade quando mal dirigida ou falsamente aproveitada. Muito bem, esse é Emmanuel no livro O Consolador. Mais adiante, as manifestações artísticas mediúnicas são muito variadas, mas é necessário que o espírito comunicante e o médium tenham conhecimento artístico, a fim de viabilizar a manifestação. A aquisição do aprendizado artístico do médium nem procede da vida atual, mas de experiência pretérita, não é? Ele precisa, para ser um médium artista em qualquer área, de uma experiência prévia, de uma base, de um treinamento. Mesmo que na atual ele não tenha retornado à sua condição de habilidade naquela área de trabalho artístico. Muito bem, segundo a codificação espírita, os principais médiuns artistas são os seguintes. Número 1, médiuns pintores ou desenhistas. São os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm trabalhos sérios, visto não se poder dar esse nome a certos médiuns que espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas. Então, talvez eu pudesse fazer uma pausazinha para mostrar para vocês, como eu pensei hoje à tarde, lembrando do nosso tema, eu acho que eu já contei para vocês um pouquinho da história desse quadro. Então, esse é um quadro que foi elaborado por um médium amigo na minha frente, em Salvador, na Bahia, há mais ou menos uns 6, 8 anos atrás, talvez um pouco mais, e foi uma forma muito interessante, porque ele, médium, quando nos foi recepcionar no aeroporto de Salvador, ele comentou que havia com ele e naquele automóvel onde outros expositores estavam chegando de avião para um encontro na Casa Espírita, um seminário, que havia um espírito franciscano que parecia que tinha algo a ver conosco. E aí eu disse, que interessante e tal, mas sem ter ideia de nada. Foi feito todo um dia de seminário e, ao final, o médium disse que achava que era bom que ele fizesse um período de pintura mediúnica, porque a pintura mediúnica é sempre algo tão bonito que agrada a todos os presentes. E é uma forma de coroamento de um encontro de estudo espírita, quando há condições para isto. E aí ele pintou lá uma meia dúzia de quadros, todos muito bonitos, de diversos autores. E aí, numa altura, ele pede a um auxiliar que buscasse lá no andar de baixo, em vez de uma tela comum
para ser pintada, como usualmente, uma madeira, como se houvesse uma base de madeira pronta para ser objeto de uma pintura. Depois ele comentou comigo, Sérgio, em 20 anos de pintura mediúnica, essa é a segunda vez que eu vou pintar o que eu havia pintado em madeira. E a pessoa corre enquanto o médium e a entidade esperam. E aí chega a madeira, coloca-se sobre a mesa, ninguém vê, estava sendo pintado, e aí aquela gesticulação, aquela movimentação, como se fosse uma psicografia mecânica, mas não é psicografia, é uma pintura mediúnica mecânica. E aí, mais ou menos 10, 12 minutos depois, ele levanta aquele quadro, todos ficam muito admirados. Já tínhamos ficado pelos outros quadros pintados minutos antes. E aí nós vimos que se tratava de um franciscano, não é? Enfim, como todos os quadros, ou pelo menos quase todos, o autor assina. E aí quem assina esse quadro é Giotto de Bondone. Curiosamente, eu tinha estado em Assis algumas vezes, umas 4 ou 5, e eu me lembro visitando como que o santuário de Francisco de Assis, os quadros sobre ele, Francisco, todos eles são pintados por Giotto de Bondone. Por isso eu lembrava do nome, porque curioso eu fui olhar a autoria daqueles lá, vamos dizer, na Porciúncula, em Assis. E aí, então, eu fiz a ideia de que era um autor conhecido, né, de pintar Francisco. Para resumir, o quadro está ali à disposição e ele foi feito, então, em madeira e me foi entregue logo depois que os trabalhos terminaram. Então, é um exemplo de pintura a óleo e em madeira. Posso mostrar um outro quadro para vocês? Vocês conseguem ver? Deixa eu colocar a lente um pouquinho mais para trás. Dá para ter uma ideia? Gostaram? Alguém saberia pintar assim? Alguém levantou o braço? Muito bem. Então, esse quadro, a história dele é simplesinha. Visitando uma cidade do interior de São Paulo, se não me falha a memória, Ribeirão Preto, para fazer palestrinhas, eu fiquei recepcionado na casa de um casal espírita. E aí os dois dirigem um hospital psiquiátrico espírita na cidade. E eu fui conhecer o hospital. E fui conhecer um paciente também, chamado Josinaldo. O Josinaldo, ele tinha um transtorno do tipo esquizofrenia, apresentando surtos de agravamento e de melhora. Quando ele ficava dentro do surto, ele era recebido dentro do hospital para permanecer ali algumas semanas medicado. Quando melhorava, voltava para casa. Em casa, sempre que possível, ele pintava. E eu conheci vários quadros semelhantes a esse, chamado pelo autor Varejão de Pescadores. E aí eu fiquei muito admirado, e é curioso, ele é um médium, mas um médium que ainda experimenta
um determinado transtorno psíquico. Mas quando ele está melhor, ele é um exímio médium de pintura mediúnica. De tal maneira que eu acabei ganhando, não é? Um dos quadros foi o quadro que eu achei mais bonito, de um conjunto de talvez uns 4, e aí o diretor do hospital, em casa de quem eu estava hospedado, ele me deu e eu trouxe no avião de volta. E está comigo todas as vezes que eu acordo, ele está exatamente na parede em frente. E aí eu lembro do Josinaldo. E quando posso, pergunto, como vai o Josinaldo? Não é? Porque tenho fotografias com ele, somos amigos, mas não de convivência. Mas aquele casal cuida muito bem dele, como cuida de doentes outros atendidos por aquele hospital. Querem ver mais um exemplo? O que vocês acham deste? Alguém lembra quem pode ser o autor espiritual pelo estilo? Muito bem. A Márcia, ela já identificou. É um quadro de Picasso. E é um quadro simples, né? Como a Edna também reconheceu, e que eu deixo aqui pendurado na sala, ainda sem moldura. Como está sem moldura o varejão de pescadores do Josinaldo. Posso mostrar mais um? Que tal? É claro que esse tem moldura, como vocês veem, e vocês veem que é uma moça com um jeito, não é, de um penteado à moda antiga, não é? Então a Edna está pensando se seria de Monet, mas não é. É de uma pintora chamada Mary Cassatt. E eu a conheci convivendo com o médium. O médium deste quadro é o mesmo médium de Francisco ali atrás. E a história é bem rápida. Nós estávamos, quando ele veio visitar o Rio de Janeiro, estávamos num centro espírita na Barra da Tijuca, e aí fomos quase que a família toda para assistir o trabalho dele. E a Ana, que é a minha filha do meio, hoje ela tem 21, mas na época ela tinha 12, 13. E aí ela, muito curiosa, pegou o telefone celular, saiu da plateia e ficou ali bem perto da mesa, admirada vendo o médium trabalhar. E ficou ali bons minutos. Pois bem, ele pintou vários quadros e, numa altura, com a Ana ali pertinho, ele termina um quadro comum numa tela convencional e ele levanta, como ele sempre faz, e aí nós vimos esse quadro. E aí todos também, como os demais quadros, ficamos muito assim surpresos por mais um trabalho artístico muito belo. Alguns minutos depois, a reunião, a sessão de pintura terminou, e aí alguns dos quadros foram a leilão, porque havia um objetivo de alcançar uma certa condição para o centro que programou aquela viagem, enfim. E aí ele comenta, esse quadro não é para oferecer a ninguém. E aí ele oferece para a Ana. A Ana que foi ali na frente, loirinha, ela foi admirada a acompanhar a Mary Cassatt
usa a presença da Ana para buscar uma imagem da Ana numa vida anterior. Pinta e entrega para ela. E a quadro está aqui em casa. Então, é uma outra autora, não é? Pintora desencarnada. E aqui um último exemplo, posso mostrar? É um exemplo mais simples e ele é mais pesado. Eu tenho que cuidar para não derrubar nada. Veja se vocês notam como que um quadro que mostra um vaso. Que tal? Muito bem, esse quadro é um quadro de Monet, Claude Monet, que foi pintado aqui no Rio de Janeiro por um médium amigo também, chamado Lívio Barbosa. E aí eles fizeram um leilão, não, na verdade fizeram um sorteio. E não é que eu fui sorteado, e aí eu trouxe o quadro aqui para casa. Então, eu achei válido de mostrar para vocês, porque são exemplos, vamos brincar, ao vivo e a cores, não é? Sobre o nosso tema, sobre os médiuns pintores. Eles estão aí. E são muito interessantes os seus trabalhos. O item 1.2, médiuns músicos, são os que executam, compõem ou escrevem músicas sob a influência dos espíritos. Há médiuns músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como as outras mediunidades. Como usar para as comunicações literárias. Os maiores médiuns musicais do século XX foram Iole Catera e Rosemary Brown. Eu não os conheço. Rosemary Brown, eu tenho uma ideia de ter escutado esse nome antes, mas os amigos da FEB trouxeram esses exemplos para a apostila, e eles eram um na Itália e outro na Inglaterra. Médiuns versificadores são os que obtêm mais facilmente do que outros médiuns comunicações em verso. Muito comuns para versos ruins e muito raros para versos bons. Esse é Kardec. Essa é a expressão de Kardec. Médiuns poéticos, embora não recebam comunicações em verso, as mensagens que chegam por intermédio deles têm qualquer coisa de vaporoso, de sentimental, nada que mostre indelicadeza. De novo, é Kardec. São mais do que os outros médiuns apropriados à expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Tudo é vago nas comunicações que obtém, sendo inútil pedir-lhes ideias precisas. Muito comuns. Médiuns literários não apresentam o que há de impreciso nos médiuns poéticos, nem o terra-terra dos médiuns positivos, mas dissertam com sagacidade. Tem estilo correto, elegante e, frequentemente, de notável eloquência. Kardec. Muito bem. Médiuns historiadores, os que revelam aptidão especial para as explanações históricas. Como todas as outras, esta faculdade independe do conhecimento do médium, pois não é raro se verem pessoas sem instrução e até crianças tratar de assuntos que estão fora do seu alcance. Variedade rara dos médiuns positivos. Muito bem, meus amigos, nós podemos deixar, não é, encaminhado para a semana que vem a ideia da mediunidade poliglota e da mediunidade especular.
mas nós já conversamos um pouco sobre isto. Então, o que é a mediunidade poliglota? É uma pessoa encarnada que, em momentos diferentes, de reuniões diferentes, participando de grupos espíritas diferentes, não é? Apresentam, sobretudo, psicofonias, mensagens psicofônicas em idiomas diferentes. Sejam idiomas, vamos dizer, mais comuns, não é? Sejam idiomas diferentes, no sentido de algo raro naquela sociedade onde o fenômeno mediúnico está se dando. Então, eu lembro de ter comentado, por exemplo, de uma médium no reencontro em Copacabana, assim, de uma hora para outra. Espírito, como que comparecendo e dialogando em árabe comigo. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Para ele era. Então, essa médium, Regina, é o nome dela, há muito tempo que eu não a vejo, até antes da pandemia, e a Regina, por certo, não é? Tinha como que familiares no mundo árabe nesta vida e provavelmente teve familiaridade com o idioma em alguma de suas vidas passadas. E ela não só falava o árabe, mas ela gesticulava como os árabes gesticulam quando eles estão entusiasmados, dizendo algo para alguém. Inclusive gesticulações com as mãos muito típicas. E eu, na verdade, que era quem estava coordenando o tal trabalho mediúnico, era como se eu entendesse. Eu respondia em português algo que para o espírito fazia sentido, como se eu estivesse entendendo. Isso durante o atendimento de um caso qualquer, de uma pessoa necessitada sendo atendida naquela reunião mediúnica naquela tarde. Era uma tarde de quinta-feira, aliás. Então, existem outros casos, né, incomuns. Qual é o exemplo histórico mais importante da história da humanidade em termos da mediunidade poliglota? Está no Evangelho. Vou prometer uma caixa de bombons para quem acertar. Com relação à questão do Pentecostes? Claro, Luiz. Falou em chocolate, bombom, o Luiz toma a dianteira, né, Luiz? Está certo. Tá Eu certo. faria igual. Muito bem. Quando eu for a Salvador, eu levo para você. Tá bem? Então, o que aconteceu em Pentecostes? Os apóstolos... Adriana, o seu microfone. O que aconteceu em Pentecostes? Apóstolos, discípulos, assim, de uma hora para outra, começaram a, como que, testemunhar a presença de espíritos para toda aquela comunidade judaica que estava ali conhecendo Jesus, conhecendo os apóstolos, e toda aquela pujança de manifestações do mundo espiritual. E justo para causar um impacto grande, não é? Jesus e os seus auxiliares providenciaram, tipo
uma reunião mediúnica ostensiva em que vieram espíritos de várias origens para falarem em idiomas diferentes, para causar este impacto para o público. E causou um impacto tão grande que se tornou algo histórico, notável, e que deu ensejo a toda uma igreja, uma vertente do cristianismo, que é a Igreja Pentecostal. Então, é o exemplo mais extraordinário que o mundo já viu sobre a mediunidade poliglota. Enquanto eu me lembro apenas da Regina, o que acontece? Nós temos lá um evento histórico muito lindo, como há de ter sido. Então, a outra questão, eu me lembro que enviei para vocês, é a mediunidade especular, quando a psicografia ela é uma escrita feita ao contrário, de tal maneira que, para se fazer a leitura, tem que se colocar o texto à frente de um espelho, daí o nome, para que então facilmente o texto seja lido. E eu lembro que eu tinha comigo o exemplo do Lívio escrevendo uma psicografia desse modo. E eu ali, com o celular à época, registrando, e eu me lembro que eu enviei para o grupo. Então, meus queridos, vamos sugerindo a vocês que leiam para a próxima semana, para 22 de maio, o restante desse que é o tema número 8. E vocês já podem olhar que depois do final, encerrado esse capítulo, que vai nos ocupar a próxima reunião, existem exemplos de ilustrações desses aspectos que nós vimos hoje. Nós temos um desenho, uma xilogravura de Francisco de Assis, bem simples. Nós temos uma sonata de Mozart por um médium, com a capa e a partitura mediúnica, vejam só, que é algo que ficou conhecido. E nós temos também uma mensagem de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier, que aconteceu numa sociedade espírita em São Paulo, cujo texto está em inglês e especular. Coisas de Emmanuel em parceria com Chico. Alguma questão, meus amigos, que vocês gostariam de trazer agora no finalzinho? Então, estão todos bem? Muito bem. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem também fazê-lo escrevendo no grupo ou escrevendo para mim mesmo, como desejarem. Tá bem? Então, nós vamos nos preparando para mais um momento que nós temos como que referido como de corrente de auxílio, de corrente magnética, em prol como que dos necessitados do mundo inteiro. Eu gostaria, porque a estou vendo hoje, de apresentar para vocês a Ana Paula, de Santa Catarina. A Ana Paula é médica, eu a conheci no aeroporto de Guarulhos, enquanto esperava por um segundo voo, conversamos bastante e eu acabei por convidá-la para participar conosco dos estudos às segundas-feiras. Seja bem-vinda, viu, Ana Paula? Obrigada, doutor Sérgio, pelo convite. Agradeço a todos
por essa acolhida, né? Espero aprender, já aprendi bastante com vocês hoje, com o Dr. Sérgio hoje, e já começo a me inteirar por vídeos prévios, né? Para tentar poder aprender e tentar me ajudar e ajudar as outras pessoas. Obrigada Tá bom, Ana Paula. pela oportunidade. Bem-vinda. Aos poucos você vai conhecendo um pouquinho cada um, viu? Somos uma família, como eu havia comentado contigo. Então, eu vou pedir para Luciana cantar uma música para que nós, então, mudemos o trabalho em si do estudo para um ambiente que seja de oração, um ambiente de acolhimento e de doação fluídica para aqueles a quem a espiritualidade que está conosco, ela puder atender, cuidar, multiplicando os recursos desta equipe para favorecer a muitos no mundo inteiro, por assim dizer. Luciana, tudo contigo, por favor. Maria, Mãe bondosa deste bom Jesus, tia divina e pura, de amor, caridade e luz. Maria, peito ardente que se abre em flores, sobre o pranto ingente dos sofredores. Maria, coração que encerra os corações dos vossos filhos que padecem aflições. Mãe, Santa Mãe de luz, encaminhai-nos para o bom Jesus. Mãe de amor, sacrário de fulgor, irradiai do alto onde imperai vosso olhar, que é todo imenso amor a esta humanidade que tateia cega ante a verdade. Ó Mãe, toda coração, despetalado em amor. Ó Mãe, toda vibração de luz, de paz e fulgor. Maria, Mãe de caridade, lançai sobre a humanidade uma centelha de luz deste vosso olhar que ao Pai nos conduz. Uma centelha de luz deste vosso olhar que ao Pai nos conduz. Senhor Jesus, aqui estamos buscando neste outro momento algo que todos aqui juntos podemos realizar, buscando a ideia de que todos temos muito a oferecer do ponto de vista vibratório, energético, fluídico, que em tuas mãos, Senhor, pode ser útil, haja visto. Este mundo
que é, em essência, um grande hospital, e temos enfermos, pacientes, homens e mulheres, adultos e crianças, espalhados pelo orbe terreno, tanto no plano material como no mundo dos espíritos, necessitando tanto de amparo, de assistência. E nós que sabemos que temos espíritos amigos conosco no dia a dia, que se alegram por estarem também eles participando destes estudos e práticas fraternas, eles já haviam se preparado, tendo em vista também toda a supervisão pelos missionários da luz, pelos espíritos de maior elevação, de tal maneira que o grande conjunto que se estabeleceu na noite de hoje, a partir de agora, mais do que antes, vai sendo colocado inteiro à disposição dos trabalhos que estes grandes espíritos, conhecidos como benfeitores da humanidade, se aprestam de realizar na noite de hoje. Essa também não é, Jesus, a nossa alegria, de mesmo sendo pequenos, estarmos oferecendo algo que é divino em nós, as moléculas sadias do nosso fluido vital, que só os encarnados possuem, como um tesouro instrumental de uma medicina transcendente, para que os enfermos, nas ruas, nos lares, nas clínicas, nas emergências, nas enfermarias, nas terapias intensivas, nos centros cirúrgicos, tanto quanto nos milhares de hospitais e clínicas no mundo dos espíritos, recebam eles todos, de acordo com a lei de amor, de justiça e caridade, esses recursos que já são deles, que extravasaram de nós pelo espírito da fraternidade. E os amigos do céu vão fazê-lo chegar absolutamente em todos os departamentos em que a caridade da medicina, da enfermagem, de todos aqueles que labutam na área da saúde, fazem chegar, auxiliando na cura, no benefício, na recuperação, no alívio dos sinais e sintomas, para que logo estejam bem, estejam em casa, na companhia dos seus familiares, tanto quanto aqueles desencarnados passem a estar numa condição completamente diferente, praticamente recuperados daqueles dramas que viviam até a presente data. Para nós, Jesus, tu sabes, é uma alegria estudarmos um pouco e orarmos outro pouco, pensando no sofrimento das pessoas, nas carências que estão sendo vividas em qualquer lugar do mundo, no Oriente e no Ocidente. E nós aqui agradecemos que possamos ser úteis na companhia de tantos amigos que esperavam carinhosamente a doação de todos aqui para o trabalho que só eles podem agora mesmo realizarem. Muito obrigado a esses espíritos tão queridos. Obrigado a Maria de Nazaré, a Divina Senhora do Amor.
E a Ti, Senhor, agora e sempre, toda a nossa gratidão. Que assim seja, amigos. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Obrigado, Luciana. Vivi, agora eu acho que você pode concluir a gravação. Quem não pôde estar conosco hoje terá acesso a ela, claro, como todas as outras.